No quadro Vida de Cientistas de hoje, a gente veio conversar com o professor e engenheiro Celso Ribeiro, aqui do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. Em maio, ele vai ser homenageado como membro acadêmico do quadro de ciências da Academia Brasileira de Ciências. Vamos lá conferir? Eu fiz engenharia elétrica na PUC, me formei em 1976 e desde que entrei para a universidade senti um interesse muito grande pela área da matemática, da informática e dos ramos que combinavam os conceitos de matemática, as aplicações da matemática, usando computadores, usando informática. Então, fui me interessando naturalmente por isso, sempre gostei muito de estudar, de ler, de pesquisar. E isso aí foi um caminho natural para fazer o mestrado e o doutorado depois. Fiz mestrado na COP, em Engenharia de Sistemas, e depois fiz o doutorado na França, na área de informática. Naquela época eu era engenheiro da Eletrobras, da área de planejamento da Eletrobras, e quando retornei ao Brasil senti uma vontade bem maior de trabalhar na área de pesquisa, de estudar mais, de conhecer novas coisas e de trabalhar na formação de pessoas, de mestres, de doutores. Então o caminho natural foi vir para a universidade, que é o lugar onde a gente pode melhor fazer esse tipo de trabalho. Carioca, hoje com 59 anos, o professor chegou à UF em 2003. Algum tempo depois de chegar na UF, eu fui convidado, na época, pelo ministro Tarso Genro, ministro da Educação, ainda no primeiro governo Lula, para trabalhar no MEC, na criação de um programa muito importante para o governo, que foi o programa ProUni, Universidade para Todos, que é um programa que hoje dá quase 1 milhão de bolsas para alunos e universidades federais. Fui responsável pelo programa FIES, do financiamento estudantil, né, que empresta recursos para alunos que vão reembolsar isso com taxas de juros muito pequenas posteriormente. E fui responsável também por um programa que para a comunidade acadêmica é muito importante, que é o Programa de Educação Tutorial, o PET. Depois, durante um ano, fui subsecretário do Estado do Rio de Janeiro, subsecretário de Educação, responsável por recursos humanos e tecnológicos, que foi uma experiência interessante também, de ver todas as dificuldades por que passa o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, né? E como essas dificuldades se refletem depois até na própria universidade, e todos os problemas que vêm dessas dificuldades e que o país precisa tratar de alguma maneira. Mas afinal, há problemas e problemas. Para um matemático, problemas é que não faltam em sua rotina de trabalho, mesmo que muitas pessoas não saibam. É o caso da tabela do Campeonato Brasileiro, no qual o professor Celso e sua equipe foram mobilizados. De 2008 a 2010, eles foram responsáveis por fazer aquilo que todos os torcedores gostariam de fazer: os confrontos da tabela do Brasileirão. Um problema no qual ele trabalhou diversos anos é o problema da tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? Série A e Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. A TV Globo gostou do trabalho que a gente vinha fazendo, colocou uns desafios para a gente. Depois que a gente superou as expectativas da Globo, eles levaram a gente para a CBF. E nós, então, passamos durante diversos anos a fazer as tabelas do campeonato nacional. E o que a gente fazia era isso. A CBF tem um grande número de restrições sobre o que eles querem fazer com a tabela do campeonato. Por exemplo, eles querem que quando o Flamengo jogue no Rio, o Vasco jogue fora, ou quando o Fluminense jogue no Rio, o Botafogo jogue fora. Eles não querem que, ao mesmo tempo, tenha diversos jogos concorrendo para dividir a televisão. Eles querem que, por outro lado, garantir que as estações de televisão vão ter um certo número de bons jogos para transmitir em cada fim de semana. Então, quando você junta tudo isso, tem mais de 40 restrições que a tabela do Campeonato Brasileiro tem que fazer, né? Tem que satisfazer.
E o que nós fizemos foi isso, foi escrever tudo isso aí de forma matemática, desenvolver uma metodologia numérica, computacional para resolver isso, e todo ano a gente é que vinha fazendo a tabela do Campeonato Brasileiro de Futebol, que foi efetivamente usada ao longo dos últimos anos, né? Quem se interessar um pouco por futebol vai ver que em 2009 nós tivemos um campeonato disputadíssimo, onde o Flamengo foi campeão quando faltavam 20 minutos para terminar o último jogo. Em 2010, novamente a mesma coisa, o Fluminense foi campeão aos 25 minutos do segundo tempo. E em 2011, a mesma coisa, o Corinthians também foi campeão no último jogo, ao final do jogo. Então, nesses 3 campeonatos, todas as equipes estavam disputando e com diversas equipes com chance de ganhar até o último momento, porque a gente conseguia fazer tabelas extremamente equilibradas, onde nenhuma equipe era beneficiada ou prejudicada. Já agora, nesse ano de 2012, que por razões específicas nós não fizemos a tabela, o Fluminense foi campeão 4 rodadas antes e o torneio perdeu todo o interesse, porque já sabiam quem era o campeão, quem eram os rebaixados, quem eram os classificados. Falar de futebol, todo mundo entende, né? E você vai fazer uma apresentação sobre futebol e matemática, ou sobre futebol e computador, no instantinho surgem um monte de perguntas, aparecem um monte de perguntas laterais também, extremamente interessantes, e isso ajudou também muito a atrair alunos, a fazer que alunos que não eram motivados pela área dissessem: ei, peraí, essa área é interessante. Então, professor Celso, a Academia Brasileira de Ciência tem mais ou menos 700 acadêmicos lá dentro. Como é que faz para ser um membro? Qualquer pessoa pode ser? Como é que é isso? Anualmente, a Academia Brasileira de Ciência recebe indicações de pessoas, de membros que já são membros da Academia da Ciência, ou de organizações científicas, sociedades científicas. Ela recebe indicações de potenciais candidatos, né? Dentre as indicações feitas pela sociedade, né, foi feita uma triagem, que sobraram um certo número de candidatos, e dentre esses foram escolhidos candidatos em cada área, né? E eu fui, então, um dos escolhidos nessa área de ciências da engenharia, tá? Então, isso é uma votação por todos os membros da Academia Brasileira de Ciências. E a academia tem um grande papel no sentido de discutir diversas questões da ciência, do financiamento da ciência, né, do financiamento da formação de mestres, de doutores, da cooperação internacional com outros países. Então, é um espaço importante para o cientista poder atuar e usar esse espaço para levar para a sociedade o trabalho de pesquisa dele, a atuação dele como pesquisador nas universidades, e transformar isso em algo que a sociedade possa se beneficiar. Então, o projeto é continuar trabalhando nessa área que eu venho atuando, desenvolvendo ideias novas, coisas novas e formando mais gente.